Oi, oi, oi. Oi, gente. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Felipe e tenho aqui comigo outras cholinhas fazendo esse programa. Tudo bem? Olha só a chola de programa. Que isso? Caríssima. Caríssima. Aqui ao meu lado, o meu senhor esposo, Gregory. Oi. Tudo bem com você? Tudo ótimo. R$10 deixa eu usar 2 vezes. Menina do céu. Lá da Zona Sul, a primeira dama, como que é? Da alta sociedade, Não sei. Ai, Guilhermina. que bom que é da Zona Sul. Guilhermina Riquelme. Olha. Guilhermina Riquelme. Olá pra todos vocês. E um diretor renomado, Policial Igor. disfarçado. Policial disfarçado. Não diga alô, diga como vai, seu Tchola? Olá. Olha. Gente, antes da gente começar esse programa, eu vou copiar essa introdução da Duda, que eu vi ela falando que é muito importante, e é verdade. Você que está ouvindo esse podcast, não esqueça de ir lá e compartilhar no seu Stories com os amiguinhos que você está ouvindo a gente. Dê uma visibilidade para essas cholas e ajude a engajar esse podcast. Exatamente. Dá o stream. Dá o stream, Não já custa compartilha nada. aí, você tá aí agora, vai lá no compartilhar e já compartilha no Stories esse episódio com todo mundo. Aproveita, já segue a gente nesse agregador. Se você está ouvindo no YouTube, já segue o canal no YouTube, dá o like e compartilha para mais pessoas poderem ouvir a nossa conversinha. A nossa prece. Você tá orando. Serviço completo, Por quê? querida. Serviço completo. Exatamente. Ajude a pregar a palavra das cholas. Ô, glória. Ô glória, decove a labachéria. Ô, alabachura. Que ele decanta. Gente, agora em março nós temos o Dia das Mulheres. E por isso esse mês a gente vai trazer muitas coisas especiais para vocês. Teremos Vai convidadas, ter. Nossa, gente, vocês não estão preparadas. Não tá. temas. Muito legal. Então, que março seja muito bem-vindo. E para começar, o nosso primeiro episódio de março, especial das mulheres, vai ser falando sobre mulheres inspiradoras. Acho que todos nós temos mulheres inspiradoras nas nossas vidas, né? Então, não sei se vocês... Pode ser a mãe também, mas. sim, tem as Porque, pessoas né? próximas da Sim. gente, né? Que são inspiradoras, que são batalhadoras também. Mas são aquelas que inspiram a gente de outras formas, não tão próximas da gente, assim, né? Sim. Aquelas que. Acho que inspiram a gente através do seu trabalho, de certa forma, né? Exatamente, história. inspiram a gente pelo trabalho. Que não estão tão próximas da gente, mas que estão aí, né? Trailblazers. As Histórias pioneiras. de vida, né? História de vida. Nas pesquisas que eu fui fazendo, eu lembrei de uma pessoa que eu acho que eu conheci um pouco da história dela, mas aí, pesquisando mais sobre a história dela, ela é muita representatividade da mulher guerreira no Brasil, sabe? Que é Elza Soares. Nossa. Maravilhosa. Gente, eu fui ler a história da Elza Soares. É, assim, uma coisa tão chocante e tão batalhadora, assim. Eu meio que comparei, assim, com a Tina Turner. Vocês já assistiram aquele filme da Tina? Já. Acho que é uma mulher super guerreira, né? Sim. Eu acho que a Elza, assim, se equipara com a Tina, só que 100 vezes mais batalhadora. Não sei se vocês sabem, a Elza casou com 12 anos. Nossa Senhora. Com 12 anos ela casou porque o pai dela tinha um amigo dele que gostava dela, e aí o pai dela casou com ela. Com 13 ela teve um filho. Assim, a história dela, ela teve 8 filhos, 6 sobreviveram 6, 2 morreram de fome, uma foi sequestrada, outra ela teve que dar. Exatamente, ela teve que dar porque ela não tinha condição. Aí ela ficou viúva com 21 anos, foi quando ela começou a cantar para poder sustentar os filhos. Ela foi num programa de televisão e o cara começou a humilhar ela porque ela era feia. Nossa. E aí até que ficou famosa uma frase dela, que o cara perguntou: de que planeta você é?
Planeta E ela Fome. falou, eu sou do planeta Fome, exatamente. Gente, e ela sofreu racismo. Aí ela casou com o Garrincha, que era ídolo nacional nos anos 70. Uhum. Só que É. ele era casado. Assim, casou não, ela começou um relacionamento com ele. E ele era casado. E aí as pessoas começaram a apedrejar ela e culpar ela pelo casamento dele, pelo fim do casamento dele. Nossa. Você acredita nisso? Então, ela tinha começou, tipo, sofreu todo o preconceito. Tipo, o casamento era dele, né? Ele que tinha que ter terminado. Tá. Né? Não culpar ela, assim. E aí ela começou a sofrer apedrejamento mesmo, porque a casa dela foi apedrejada por causa disso, sabe? É uma mulher muito batalhadora mesmo. E venceu, né? Até agora, nos últimos anos, ela chegou a ganhar um Emmy, né? Grammy. Um Grammy, e concorrer praticamente nos últimos 5 anos, todo o Grammy ela tá concorrendo, Grammy Latino. Então, Legal. e é uma história, assim, ela começou a fazer A Mulher carreira. do Fim do Mundo, né? O último álbum dela, Exato, premiadíssimo. exato. É E ela isso. começou a fazer carreira E para é poder sustentar impecável, os inclusive. filhos, né? Não, e ela é uma mulher É. assim, e aí, tipo, que nem quando ela era casada com o Garrincha, ele era super violento, né? Só que ela não podia, ela tinha o Brasil inteiro contra ela, né? Porque era um ídolo nacional, né? Uhum. Tipo, e muita história da mulher brasileira, né? Que apanha em casa, Sim, fica com muito. o marido, fica, tipo, não separa por causa do. Geralmente que tem que sustentar os filhos, né? Principalmente nos anos 60 e 70, que Uhum. não tinha opção de separar, né? Você tinha que ficar com o marido, né? E Sim, mesmo com assim, certeza. conseguiu emplacar uma carreira de cantora e com letras super políticas, né? Que as letras Sim. da Elsa são super contra Até racismo. hoje, né? Nossa Sim. senhora, são. E assim, a gente não Frases dá e ouvido de frases destaque para ela, pesadas. né? Frases É, super não, a gente não dá o pesadas, né? devido Letras Eu acho que reconhecimento. super eu pesadas. tatuaria várias frases delas. Inclusive, uma das tatuagens que eu queria muito fazer é a carne mais barata do mercado é a carne negra, que é uma das frases dela que eu acho que mais me impactam, assim, me deixam bem. Ela é bem Sim. política, incisiva em tudo que ela fala, assim, e eu acho que isso é o, sei lá, o ponto mais alto dela, assim, sabe? O jeito político dela de falar das coisas. Sim, essa música dela que tem essa frase, gente, ela apresentando isso quando a gente viu a apresentação ao vivo, acho que foi na MTV ainda, não foi? Foi. Foi na MTV que a gente viu, a gente falou. Eu fiquei tão chocado, eu falei, gente, eu não acredito que. Eu não Assim, lembro o que era, né? Eu não lembro o evento que eu não foi, lembro mas a que gente evento que era. assistiu ao vivo. E é isso, né? Tipo, uma mulher que não teme e fala o que é necessário, né? É uma voz que precisa existir, né? Uhum, com certeza. E Então, que eu bom que acho que ela, existe, assim, né? e que bom que existe, né? É uma super Sou inspiradora, assim, né? sofridíssima. Tem um filme da história dela com o Então, eu Garrincha, não fui tem? agora atrás e tem um Então, filme da tem? história dela mesmo, que chama Meu Nome é Now, é que só tem título em inglês, por incrível que pareça. Chama My Name is Now, o filme. E conta a história da vida dela, porque dá uma puta história, assim, dá um puta filme mesmo, né? Nossa, com certeza. Mas é a história da vida dela ou é a história do Garrincha? Não, da vida dela mesmo. Ah, É tá. a história da vida dela. E uma coisa assim, se você ver as entrevistas dela, ela não é uma pessoa que demonstra assim que ela é sofrida, sabe? Ela sempre tem um, Ela tem um ar um imponente, ar né? imponente, um alto Sim. astral, né? Mesmo hoje ainda ela tem um alto astral, né? Ela tem uma imponência, ela tem uma presença, né? É, Acho assim que ela é uma das mulheres mais importantes da história da música brasileira, assim, sem dúvida nenhuma, né? Sim, com tem. certeza. Acho que, se eu não me engano, na BBC de Londres, eu não lembro Isso. exatamente em que ano, considerou ela a cantora brasileira do milênio, né? Isso, acho que foi na virada Ela Em mesmo do milênio. Faz 99, nesse estilo. 99. Isso. Eles elegeram ela como a cantora brasileira mais importante do milênio. E realmente é, né? E assim, eu acho que ela tem um grande respeito aqui, mas por incrível que pareça, as pessoas não ouvem tanto, né, as letras dela, né? Não ouvem. Não, também Mas acho que não. E ela, ela é ela é incrível, assim. super atemporal, né? As músicas dela, assim. Muito Sim. atemporal, muito atemporal. É, porque ela fala sempre dessas lutas, né? E aí é engraçado, porque ela também. Ela teve uma época da carreira dela que ela tentou fazer rock, então ela foi gravar com o Titãs, assim. Não é uma Nossa, que pessoa que legal. não fica só na Acomodada. dela, assim, sabe, né?
E aí, sabe uma coisa que eu tava lendo? Que ela fez os primeiros álbuns dela tinha muito inspiração no Louis Armstrong, né? Uhum. E aí, quando foram falar pra ela, ela falou: eu não conheço esse. Olha só. Ela tinha, tipo, Foi feito o uma mesmo trabalho que criatividade. Louis Armstrong, exatamente sem conhecer ele, sabe? Incrível isso, né? É muito incrível mesmo. Ele não sendo uma Então, referência, né? exato, né? Ele não sendo, ou seja, ela teve as mesmas inspirações, assim, né? Conseguiu gerar os mesmos estilos de música, né? Uhum. Eu não sei, a Muito legal. música traz muito isso, né? Mulheres Mulheres inspiradoras, né? inspiradoras, sim. Sim, com É certeza. que a arte, no geral, né, como forma de expressão, as pessoas conseguem se libertar de muitas coisas que são de convenções. As E pessoas de se libertam opressões de também, convenções né? através da arte. Então, para as mulheres, eu acho que isso é muito mais forte ainda, né? Porque você Uhum. tem a sexualização delas, né? Que tem muita gente que faz e tal, para vender e não sei o quê. Você tem a exploração delas em todos os tipos de mercado, elas recebem menos, elas Uhum. são exploradas muito mais agressivamente, né? Sim, E aí você tem um mercado como a música, como as artes, né, no geral, que é um mercado mais libertador e você vê através desses mercados as libertações das mulheres, o retrato, né, que elas vão passando pela sociedade. Então você tem Sim. as mulheres ganhando mais agora, elas são donas dos próprios negócios, donas dos próprios narizes sim. Uhum. e tem quem explore sexo, sim, mas é ela que tá explorando o sexo dela e não outra pessoa explorando o sexo dela. Então, ela vai vender o que ela quiser e pau no seu cu. Sim. Uma vez a gente levantou uma discussão com uma amiga, inclusive, se a Nicki Minaj era feminista, o trabalho dela era feminista ou não, né? Uhum. Porque ela explora o sexo, mas aí ela tá explorando o corpo que é dela, né? É um direito Exatamente. dela, né, de fazer o que ela Exatamente. bem E entender, né? falando sobre algo que os homens falam naturalmente. E que a mulher Exato, Exatamente. exato. falando é vista de um outro lugar, né? Exato. Exatamente. E ainda é, né? Ainda tem quem julgue o Sim. trabalho vulgar. Mulheres falando de sexo é vulgar. Não importa se ela tá falando, se ela tá mostrando, se ela tá fazendo um pornô, se ela tá falando na igreja de véu e grinalda. Não Sim, interessa, sim. né? E aí a gente traz quem que foi uma das primeiras mulheres a falar sobre sexo e a falar sobre o prazer feminino no sexo, que foi a senhorita Madonna, né? Foi. Em Exatamente. 1990 com Quebrando. Justify My Love, né, Gui? Você lembra? Lembro, e assim, é uma pessoa com um baita status na época já, né? Então, uma pessoa que tinha muito a Sim. perder falando sobre isso, né? Então, Exato, né? E aí ela falar que a mulher tem o direito de ter prazer no sexo foi uma Sim. coisa tão isso. chocante para a época, né? Que as pessoas Pobre é falavam o assim, homem como cujo assim? prazer depende da aprovação de outro, né? Isso. Exato, a frase Exato. icônica dela, né? É Então, muito boa mesmo. e é isso. E aí ela trouxe esse clipe, né? E aí trouxe depois a persona da Dita, né? No Sim. Erótica. Isso, fez o Sex Book, né? Fez o Sexy Book, esse trabalho. E isso, essa fase da Madonna, assim, ela revolucionou tanto a sociedade como um todo, de um jeito que a gente hoje, que já está vivendo essa mudança, não tem noção mais, né? Não tenho Sim. noção porque. Desculpa, Gui. Pode ir. Não, eu ia falar que justamente não era comum, né? Nem, sei lá, de repente, essa sexualização, essa sexualidade, sensualidade, sei lá, mais light, isso era uma coisa que não existia, né? É. Até então. Então Para precisou mulher, né? precisou chegar alguém quebrando portas mesmo, assim, né? Fazendo um livro pelada, por mais que fosse lá com um grande fotógrafo e cheio de produção, mas assim, é aquela coisa, ela é uma pessoa que precisou ser combativa para que anos depois a gente enxergasse certos comportamentos como algo normal e aceitável, né? Nós enquanto sociedade, né? Eu digo. Exato, Sim. o que é mais importante é isso, que eu acho que é grande coisas que a música traz, né? Porque ela causou impacto não só na cultura pop, mas na sociedade em si mesmo, no jeito de a gente Sim, viver, né? As foi. ações dela teve reflexo direto no jeito que a gente vive, né? Então Exato. isso
É muito Uma- louco você pensar nisso, né? E na aceitação, né? Isso é muito louco, assim. Para mim ainda, eu tenho ainda como referência para mim de um momento de ascensão ainda como Pose, assim. Para mim o que ela fez dentro da cultura negra, gay, com levando o Vogue pro mundo é o que tem me tocado muito forte, sabe? Sim, Bacana. ela teve esses anos dela. Ainda assim, ela hoje também tá nessa outra luta dela, né? De Sim. querer vencer como uma senhora, porque ela já é uma senhora, tem mais de Não é 60 amiga, anos, tadinha, né? né? Lamber o pé do Maluma não foi uma ótima escolha, não, mas. Não, mas é porque tipo, as pessoas não querem nem tocar a música dela na rádio, porque então ela continuar querendo lançar CD assim, é É, uma forma de ela porque na estar ainda verdade lutando nisso, né? a indústria e a sociedade querem colocar como regra que pop não é música para pessoas acima de uma determinada idade, né? E eu acho que, acima de Exato. tudo, independentemente de tocar no rádio, de fazer sucesso, sabe, ela quer continuar com o trabalho dela. Eu acho que é isso. E ela é do pop, Sim. gente. Então, assim, É, ela não é uma cantora, sei lá, de R&B ou de outra coisa que não é pop. Ela toca na boate, toca na noite. Você vê que os singles Sim, dela ainda continuaram chegando em primeiro na parada dance da Billboard, né? sim, exato. Mesmo nesse e vai, último. che- Aí, é, então, e vai chegar enquanto ela fizer, porque ela é boa nisso, né? Exatamente. Sim. sim, Mas o sim. mais importante é que E continue, é, né? Assim, eu acho que o mais importante da exato. mensagem não é nem o êxito, né, de conseguir, mas assim que continue fazendo, assim que continue, que siga em frente, né? Sim, exatamente. Não, e é isso mesmo. E aí ela acaba abrindo portas, porque ela é a mais velha, mas ela vai abrir portas para outras cantoras pop continuarem com uma carreira Com mais, mesmo certeza, mais avançada, né? Então depois com vai vir certeza. Britney, Espero que Mariah, sim. Lady Espero que sim. Gaga, Rihanna, Beyoncé, todas que vão conseguir, porque a Madonna ficou martelando nisso, né? Fazer um sucesso na Uhum. Grandes maturidade, né? portas estavam trancadíssimos, né? Exatamente. Então, é assim, eu acho é outra que também é uma das mulheres assim que a partir do momento Arrombou portas. arrombou portas, né? A partir do momento em que você na cultura, através da cultura, você muda a sociedade, Sim, você tem um Uhum, papel importante na história da humanidade, né? sim. sim. Então é outra. Pela música vieram muitas dessas, principalmente sobre liberdade sexual, né, para as mulheres, né? Sim. Vieram inúmeras. E ainda falando de música, um dos pilares do rock, que é Sister Rosetta Tarp, né? Que Nossa, é a mãe do rock A and roll. mãe do E rock and roll, uma exatamente. gente, mulher de, que de- pegou o blues, o gospel e juntou tudo, fez um negócio lá e deu certo. E tá aí até hoje e ninguém sabe quem é Sister Rosetta Tarp. qual é o nome dela? Rosé? Sister Rosetta Tarp. Tá, deixa eu ver uma fotinha dela. Quem criou o rock, quem pariu o rock foi uma mulher, meu anjo. É dia Exatamente. de rock, bebê. É lá no começo do século passado, né? Exatamente. Ela pegou Ela uma Ah, mistura lá linda. e falou: Eu vou fazer esse deixa eu cacete fazer aqui. que bagunça é essa aqui. E inventou o que a gente conhece como rock hoje, né? Exatamente. Ela pegou os Caraca, acordezinhos lá e falou assim: vou tocar aqui uma guitarrinha, cantando um Jesus Jam, uma cançãozinha para Jesus. Sim. Mas ela pegou o gospel mesmo e fez uma mistura louca lá e criou o rock, né? Que depois vieram. Depois veio Elvis, depois veio Beatles, Beatles, Jim Brown, todo mundo veio sim. depois dela, viu, gente? Todo mundo veio depois dela. É que muita gente associa como a invenção do rock que a gente conhece hoje sendo do Elvis. E não é, na verdade, Exatamente. né? Ele era um. Inclusive, ele copiou muitas músicas Ele dela. era de Copiou, igreja, não né? copiar de Então, tipo plágio, mas ele, tipo, Se inspirou. a inspiração. inspiração Exato, né? é a Sister Rosetta Tarp. Então, quando você ouvir muitas músicas da Sister Rosetta Tarp, você vai perceber muita coisinha, sabe, que o pessoal sampleou? Como Sim. diria a Gabi Amarantos, que é outra que pisa muito. É. Gabi Amarantos pisa muito, viu? E ela fala que eu vou copiar, eu vou samplear. ah, Essa música eu dela vou é muito boa. samplear. Não, com certeza, realmente. A música realmente tem muitos expoentes, né? Muita gente que Sim, traz uma revolução de comportamento,
uma revolução de comportamento, eu digo até por conta do visual, né? Porque muitas vezes os artistas, as cantoras principalmente, elas se expressam através do visual, e eu acho que essa questão do visual está muito integrada com a cultura ou com coisas mais abrangentes do que o próprio trabalho até que a pessoa está mostrando ali, né? Então, eu queria falar sobre duas amigas, na verdade, que vieram de uma situação muito difícil, duas travas que chegou ao nível de, sei lá, catar lixo, comida nos lixos, sabe, para se alimentar, e elas criaram um espaço na música que acolhessem elas, assim. E hoje elas estão super bem e supervisadas nesse espaço que elas mesmo idealizaram para elas, que é a Lineker e a Linda Quebrada. Uhum. Eu acho que são as duas artistas que mais me inspiram hoje, assim. Assistir o documentário da Linda Quebrada, que conta bastante da história das duas, assim. E, cara, não tem como você não se inspirar. Não tem. O Johnny Hooker, ele... Eu não sei se eu já falei aqui, na verdade, mas o Johnny Hooker disse que a Lineker, ela não existe, né? Não, a Lin não existe. Acho que a gente precisou tanto de uma pessoa como a Lin, que a gente materializou a Lin. A Lin é uma alucinação, assim, às vezes parece que é uma coisa que reflete toda a nossa necessidade, e isso ficou muito na nossa cabeça, assim, sabe? Pô, ela é uma personalidade muito dela, assim, se precisou por muito tempo de uma Linda Quebrada para chegar e desmistificar e desfazer tudo que a sociedade criou como gênero, sabe? E ela e ter uma personalidade dessa em alta hoje, assim, no mercado, é muito foda. Sim, eu acho assim, incrível, né? Porque é isso mesmo. Ela criou uma posição que não existia, né, na música. Sim. Que é o que eu acho da Lin também, né? Porque ela. Da Lineker também, que a Lineker também entrou na música brasileira, na música popular brasileira, e hoje ela tá no padrão das grandes estrelas, né? Da música popular da MPB, assim, né? E aí eu acho que elas são duas mulheres que criaram esse espaço na música, assim, brasileira, né? Porque ainda falando de mulher trans, né? E que tá dando muito espaço, né? Sim, elas abriram... De novo, porta, outras que arrombaram portas, né? Igual a Madonna fez na época dela. Sim, elas também, nossa, acabaram com tudo pra construir um espaço que nunca foi nem cogitado que pudesse haver, né? Ai, gente, posso aproveitar? Eu não tinha pensado nesse nome, mas eu vou falar porque eu acho que merece também, que tá fazendo história, que é Dani Bond. Dani Bond. Que ela tá entrando no rapper brasileiro, né? Uma mulher. Sim. Primeiro, mulher no rapper brasileiro já é difícil. Ela é uma mulher trans, né, no rapper brasileiro e fazendo sucesso, né? Sucesso. Então, Bom, tem Carol Conká também, né, no rapper brasileiro, que. Gostando ou não dela hoje em dia, gente? Ela foi uma precursora. Ela é precursora. Ela pisou muito. Ela fez mesmo o que ninguém fez, né, antes dela. Sim. Ela também abriu muitas portas aí pra muita gente nova. Sim. Fale o que falar dela, ela pisou. A bicha tombou sim, não adianta. Ela foi tombada. Por mais que agora não dê pra separar muito. Menino. Exatamente. Mas é um rolê de que muitos artistas, na verdade, devem ser muito arrogantes, assim, até mesmo porque para sobreviver no mundo você precisa ser muito autoritário, sabe? Quanto ao seu produto. Acho que tem que criar casca grossa e saber onde é que você... Gente, eu nunca ia querer ver a Madonna num programa desses, no Big Brother. Não. Jamais. A Madonna... Eu acho que eu não gostaria nem de ver a Madonna pessoalmente. Sabia que eu já pensei nisso? Por mais que eu seja fã, eu acho que se eu tivesse no mesmo... Eu jamais abordaria, meu Deus. Eu vi a Gaga, por exemplo, no documentário surtando no camarim de American Horror Story, porque ela não gosta de não saber o que ela tá fazendo, sabe? E ela, tipo, meio que ociosa no camarim. E aí entendo, enfim, a Ariana, super mulher na indústria sobrevivendo. Acho que ela deve ser grossa, gente. Gente.
Mas é natural, mas isso não tira também, né, o serviço social, a contribuição social que a pessoa tem, que é o caso da Carol. Jamais, assim, a Carol salvou muita gente, sabe? A personalidade da pessoa não tem nada a ver com o trabalho que ela faz, né? Não tem nada a ver com o que ela tá alcançando. Na verdade, até que tem, viu? Porque se a gente for pensar no tanto que elas tiveram que encarar, o tanto que elas tiveram que enfrentar, se elas não tivessem uma personalidade forte pra ponderar, né, tudo isso, né? Então, tipo, elas precisam da personalidade para acompanhar o que elas querem fazer. Se elas têm a ambição, elas também têm a garra e a tenacidade, a sagacidade para conseguir tudo isso, né? Elas têm que ter, elas tiveram, na verdade, né? Porque elas construíram impérios com isso, né? Com a personalidade delas, com a garra delas, com a como é o nome daquele negócio que eu acabei de falar? Com a ambição delas. Sim. Tiveram que enfrentar poucas e boas, né? Sim, poder... aí a pele vai ficando grossa. Se fosse uma personalidade mais fraca, não teriam conseguido. Não. Sim. Gente, e saindo um pouco da música, nos outros ramos também temos mulheres super importantes, né? Pra história como um todo, né? Eu queria amarrar esse negócio falando de uma mulher que eu acho que pouca gente conhece, que é Josephine Baker. Vocês já ouviram falar de Josephine Baker? Não é estranho esse nome, mas... Gente, Josephine Baker foi a primeira mulher negra a estrelar um filme no cinema. Nossa. Ela era franco-americana, só que o ramo dela, aliás, a vida inteira dela passou em Paris, e ela era uma grande vedete, ela vivia nos palcos, assim, pena na cabeça, e joias pelo corpo, e biquininho, e roupinha curta, e etc e tal. E ela vivia de arte, e ela foi uma grande, como é o nome? Como posso dizer? Ela era bissexual também, ela era LGBT, ela era ativista, ela foi não uma guerrilheira, mas ela foi uma... Como é que se diz, gente? Ela foi parte da resistência francesa durante a ocupação. Ela era uma vedete dos palcos, ela usava o corpo, ela dançava, ela era uma dançarina, ela era cantora, ela fazia de tudo. Uma mulher foda. Viveu em Paris a maior parte do tempo, né? Viveu na França, né? Por quase a vida inteira, mas em Paris. Procurem saber, gente. Conheçam a história de Josephine Baker também. Caramba, que legal. Eu acho que eu lembrei dela que tem na série Lovecraft Country. Lovecraft Country. Tem uma cena com ela maravilhosa, que é quando a Hippolyta volta no tempo. Ó, spoiler, menino. Desculpa, gente. Bom, já faz quase um ano que acabou. Mas aí por isso que eu lembrei dela. Que tem ela na série. Não conhecia, assim, antes disso eu também não conhecia. Não, eu só queria dar uma puxadinha de Paris, porque tem uma mulher espetacular, que para mim é espetacular por conta de ser uma mulher super empreendedora e precursora do seu meio, que é a Chanel, a Gabrielle Chanel, né? Sim. Sim. E uma mulher maravilhosa que lá no início do século passado se tornou uma grande estilista quando, gente, né, se hoje as mulheres enfrentam uma baita dificuldade, já, né, tem enormes diferenças e tabus, né, a respeito do gênero feminino, imagina lá no início do século passado. Então ela ter sido precursora e começado através da criação e costura de chapéus e depois passado para a costura dos vestidos e da indústria de perfumes e tudo que ela se tornou, né, como grife e tudo mais, eu acho que é um exemplo assim para as mulheres também, para as mulheres não, né, para todo mundo, né, para homens, mulheres, de empreendedorismo, de, sabe, criatividade, de, sei lá, de execução, de tudo, né? Sim. E, gente, ela também era o cão, essa mulher era o cão, e dizem que também ela era LGBT, e ela era o Satanás. Ela tem eu estudei muito ela, gente, eu fiz modas, né, de faculdade, não sei quem não sabe disso, mas
Eu tive que estudar muito sobre as casas mais famosas, os estilistas e tal. E, gente, essa mulher era o cão, sabe? Virada no Satanás. Uhum. Ela xingava, ela brigava, ela tretava, ela batia. Teve uma festa que ela foi, que ela encontrou com Elsa Schiaparelli, outra mulher, assim, fenomenal, que criou... ela fez a moda se tornar arte abstrata, assim. Ela teve muitos trabalhos com o Salvador Dalí e tal, coisa. Uhum. E vão procurar também conhecer Elsa Schiaparelli, porque ela fez, assim, algumas coisas icônicas que vocês já viram, com certeza, foi Elsa Schiaparelli que fez. Inclusive, teve um evento que ela foi, que a Gabrielle Chanel tava lá, e eu não lembro se elas brigaram ou se a Chanel não gostou do vestido da Elsa Schiaparelli. E ela tacou fogo no vestido. Uau, Nossa Senhora. gente. Ela Sutileza tacou não fogo existe. no vestido com a mulher dentro. A mulher estava vestindo o vestido. Ela jogou Nossa fogo na mulher. Senhora. Gente, Ela era o demônio, aquela mulher. eu E icônica Sim, né? também, né? Todo mundo é. Sempre que. Ó, gente, todas essas mulheres que pisam, pode ter certeza que elas têm o cão e elas vão continuar pisando, porque elas são batalhadeira, guerreira, briga mesmo. Elas E sabem precisam, né? fazer. E elas precisam brigar, assim. Precisa, Porque porque elas são ela uma passou jaula de pelo leões pegou leoas. todos os homens na vida dela, e ela teve muitos, viu? Ela também, ela Chanel, né? curtia Chanel. E Sim. todos eles queriam ou montar em cima dela, ou roubar ela, ou Faz sentido. não deixar ela fazer as coisas. Não gostava que ela usava calça. Aí ela chegou, botou a calça, falou assim: pau no seu cu. Pegou o cavalo e foi embora. Ela que inventou, Você né? acredita? Você pode até falar melhor do que Sim, eu, mas assim, pelo que eu exatamente. estudei, ela que inventou a calça feminina, né? Uau. Não é que ela inventou, ela popularizou. Ela popularizou Popularizou. a Que ela calça fez a feminina. calça ajustada ao corpo Ela feminino, que não era uma coisa usual, né? Exatamente. Exatamente. As calças tinham sido. Como estava na época da guerra, né? A escassez de tecido e tal, e coisa, aí as mulheres precisaram usar calça para trabalhar e tal. Ela fez meio que a revolução das calças, sabe? Ela Uhum. ajustou a calça para as mulheres. Ela fez a calça para as mulheres e ela popularizou, ela usava a calça e a bicha pisou, viu? Principalmente durante a guerra, assim, ela. Sim. Sim, ela foi Tem um filme incrível da história mesmo. dela, né? Tem um filme com Audrey Tautou. Que saiu. Exatamente. Que eu não gostei muito, não, viu? Falando ainda dessa onda cinematográfica, que também tem os cinemas, uma mulher que deve ter inspirado muita gente ao longo da vida, mas que eu fui dar uma atenção recentemente e tem me inspirado muito, é Regina Casé. Uhum. Conte-me. E, Sim, enfim, sim. eu assisti algumas coisas dela, assim, mas o que me intriga é como uma mulher de 67 anos consegue me prender na sua narrativa, assim, tão fácil, sabe? E aí eu fui dar uma olhada nos programas que ela apresentava antigamente, Um e Brasil como legal. ela tem uma personalidade tão dela, tão única, tão linda, assim. Eu não conheço muito da história dela, sei que ela é carioca, também vem de uma realidade que, Ela vem enfim, de de uma certa família forma. de artistas, né? Mas É, você chamou atenção para uma coisa, só fazendo um parênteses, que é a versatilidade dela, né? De apresentadora, atriz de comédia, atriz de drama. Sim. é, Mas ela era Nossa, gente, a meio. Regina Casé pisa também, né? E ela, Puta que tipo, pariu. sofreu também porque nos anos 90 as pessoas não Sim. levavam ela a sério, né? Não. Ela é, era, tipo, meio comediante, mas uma comediante que as pessoas não levavam a sério ela. Só que as pautas dela eram super pesadas, assim, super políticas, Super né? relevante. Nos programas. E mesmo quando não era aquela que ela tinha aquele programa de domingo, que era só praticamente shows, era super povo, né? Ela pregava uma super sem alegria, Uma né? coisa que me marcou muito durante, principalmente os anos 90, naquela época de Cacete e Planeta, esses programas assim mais, né, questionáveis, Assim, Uhum. foi o quanto ela foi ofendida porque eles chamavam ela de feia. exato.
texto de piadas sobre Regina Casé chamando ela de feia. Todos. Ninguém fazia piada sobre, sei lá, o cabelo dela, sobre a roupa dela, sobre a maquiagem dela, sobre a personalidade dela. Era sempre sobre ela estar feia. Ela é Isso se feia, estendeu ela até é o horrorosa, Pânico. ela é nojenta. Recentemente, o Pânico. Sim, até o Pânico, exatamente. Anos Então, 2000, esse 2010, 90, 2000, né? Sim. Se estendeu bem. Esses anos 90, 2000, em que o humor era questionável. Esse humor questionável aí. O humor era esse humor Danilo Gentili. Sabe esse humor Danilo Gentili, que é tosco, podre? De gente incompetente. Gente incompetente faz esse tipo de humor, né? Exato. E quando eu lembro de Regina Casé, eu lembro só disso, gente chamando ela de feia, sabe? Mas é engraçado, porque nem nada disso afetou ela. Ela sempre foi uma pessoa muito alegre. Na verdade, eu acho que ela não deixou. Ela é tão foda, tão profissional, tão. Sabe? Ela não deixou isso aparecer, não deixou isso. Por mais que possa ter afetado ela e que ela tenha. Sabe? Ela não deixava isso passar pro público. Exatamente, ela nunca deixou passar pro público, ela nunca deixou isso transparecer. E continuou fazendo trabalhos excepcionais. Não tem quem faça trabalho como Regina Casé nesse país. E até recentemente, o último programa que ela apresentou, assim, o Esquenta, né? Eu consegui perceber muito essa versatilidade, o quanto ela consegue ser atual e renovar todos os jeitos, sem perder o jeito Regina Casé de ser, assim. Sim. Então é isso, ela é uma apresentadora que tem uma alegria, e agora como atriz, as pessoas, no Amor de Mãe, né, as pessoas realmente vendo quão ela é perfeita, né? Sabe que eu fui assistir... Mesmo naquele tempo, Eu, Tu, Eles, lembra Eu, Tu, Eles? Eu, Tu, Eles, exato, né? Não conheço eles. Nossa, assiste esse filme, é muito bom. Aí, no Amor de Mãe, eu fui assistir um episódio por conta da Maria, que tá, né, também na novela. E o que me prendeu na história justamente foi Regina Casé, por conta da verdade dela. Assim. É muito. Exato, ela é uma atriz impecável, né? É uma mulher que sim, que pisa. E aí eu posso trazer a outra mulher que eu queria trazer também? Claro. E aí essa outra é do teatro também. Não conheço muito da vida pessoal dela, mas o trabalho dela me inspira muito. É uma atriz de mais de 90 anos e até hoje tem falas que te coloca no lugar de uma maneira assim, extraordinária, que é a Fernanda Montenegro. Maravilhosa, que bom que você citou ela. Nossa senhora, né? Sim. Exato, né? Ela me inspira muito dentro do teatro em si. Acho que ela tem muitas falas, muito conselhos para ator. Ela fala desse lugar do ator de teatro e de persistência que me toca muito. Tem uma das falas dela que eu acho genial, que eu escutei no teatro, inclusive, de uma outra atriz, que foi quando eu perguntei para uma atriz, eu fui numa peça e eu perguntei para essa atriz um conselho que ela dava para gente que estava começando. E ela falou que o único conselho que ela conseguia dar é o que ela ouviu, que ela viu de um dos conselhos da Fernanda Montenegro, em que ela falava assim: se você está começando, está em dúvida se você continua ou não a fazer teatro, pare de fazer teatro. Vá ser doutor, vá ser qualquer outra coisa da sua vida. Agora, quando você perceber que você não consegue viver sem isso, que você não sente felicidade em nada, além de estar no palco, aí você volta a fazer teatro. Mas aí você volta a fazer teatro com uma garra que você nunca teve na sua vida antes, assim. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu parei de fazer teatro por problemas da vida, e aí eu percebi que eu não era nada sem isso, que eu não sabia fazer nada se não tivesse sendo suprido por isso. E aí foi que eu falei: caralho, Fernanda Montenegro é uma deusa do teatro. Que lindo, que legal. E desde então eu invejo muito, muito, muito o trabalho dessa mulher. Ela inclusive, um texto que eu gostava muito, né, que é Esmalha, e o Emicida fez uma música, né, de Esmalha, e chamou Fernanda Montenegro para ler a poesia de Esmalha durante a música do Emicida. Não sei se vocês chegaram a ver. Acho que sim, que vocês assistiram Amarelo, né? Ainda não. Não. E aí tem a Fernanda Montenegro recita Esmalha, que é um texto sobre
suicídio, né? No meio da música do Emicida, de uma forma em que eu mesmo conhecendo o texto e gostando do texto, ela tem uma verdade no que ela fala e um jeito tão calmo e sereno de trazer a poesia que te compra muito fácil, assim. Então eu tenho como uma das minhas maiores referências do palco e da vida de ator, assim, Fernanda Montenegro, e é por isso que eu queria muito trazer o nome dela aqui. Ai, que lindo. Realmente, com é certeza. super compartilhado esse seu ponto de vista, assim, da Fernanda Montenegro. E a versatilidade, né? Porque ela é rainha do teatro, foi pro cinema, ela destruiu, ganhou um Oscar. Ganhou não, concorreu um Oscar. Ganhou um Oscar. Ganhou, ela ganhou um Oscar. Fique quieta, é dela. Exato. Negou um trabalho em Animais Fantásticos. E aí você pega, tipo, na televisão, trabalhos impecáveis, né? Mas o que eu mais me recordo é a Bia Falcão, né? Fazendo uma vilã maravilhosa, né? Sabe o que eu mais lembro? É de Um Dia de Maria. É o que eu mais lembro dela, né? E ela é rainha também, assim, perfeita, né? Fernanda Montenegro também é uma coisa, é um patrimônio nacional e mundial, né? Sim, com certeza. A Fernanda. Ela é uma personalidade assim incrível, de uma serenidade, é isso que o Igor falou, né? Quando ela fala, a gente tem que só que ouvir, porque você sabe que você está agregando conhecimento no que ela está falando, né? Com certeza. Eu acho que são poucas pessoas hoje vivas que nós podemos receber essa mensagem, sabia? Gente, sabe uma pira que eu tenho de vez em quando? Agora eu vou me abrir, agora eu vou ser vulnerável. De vez em quando, assim, às vezes eu tô, assim, sei lá, ouvindo uma música, pensando em alguma coisa, e eu penso, nossa, se eu conhecesse essa pessoa. Eu já chorei várias vezes, pensando em pessoas que eu conheceria, nossa, gente, já aconteceu várias vezes dessa pira. Eu tá na cama chorando, pensando que ia conhecer alguém. E a pessoa que eu mais chorei, Liza Minnelli. Que lindo. A pessoa que eu mais chorei em conhecer, na minha cabeça, foi a Liza Minnelli. Sim. Gente, eu chorei demais, pensando em conhecer a Liza Minnelli. A Liza também é outra que, nossa, que mulher guerreira, né? Incrível. Essa mulher é maravilhosa. Eu amo a Liza Minnelli. E pioneira, percussora, quebrando tabus. E, nossa senhora, a bicha pisa também. E filha de Judy Garland, né? Obviamente, né? Exatamente, A né? deusa do gay. Ela já nasceu honrada, né? Ela já nasceu LGBT. Exato, né? Porque dizem também, inclusive, que a Judy era do Vale, né? Esse é o boato que rola. Só o Igor falou também da Fernanda Montenegro no teatro. Eu queria trazer um nome também que para mim foi muito importante, assim, e eu fiquei muito triste quando ela morreu, na verdade. Quem morreu? Que é Hebe Camargo. Né? Nossa, a Hebe também é super percussora, assim, né? Batalhou porque para entrar no rádio, ela entrou no rádio um ambiente que não tinha espaço para mulheres, né? Depois ela foi entrar na TV como apresentadora. Sim. E sempre lutando pelos direitos tanto das mulheres, pelos direitos do LGBT também, Sim. né? Então é uma mulher que, gente, quando a Hebe faleceu, abraçando todo mundo, né? E sabe o que eu penso, assim, que é muito doido? Que a Hebe conseguia, no programa dela, levantar debates com lados totalmente opostos e sem ter um ódio ali, né? Ela chamava lados opostos para ter uma discussão. Ela conseguia fazer isso ficar divertido, mas tinha conversas sérias, né, no programa dela, né? Sim. Ah, que legal. E aquela entrevista dela no Roda Viva, defendendo o público, que as pessoas falando, é absurda a pergunta, né? Que o entrevistador pergunta para ela se considera que as pessoas LGBT deviam ser tratadas como normais. E aí ela fica tão revoltada, por que não, né? Como assim? Que tipo de pergunta é esse? Em 1989, ou seja, ela já era muito percussora na luta, né? Sim, visionária, né? Autêntica, sem medo. Eu adoro essas pessoas que já estão numa posição
que podem perder alguma coisa, dependendo da opinião que tem, mas mesmo assim assumem o BO, né? Assumem a sua autenticidade Sim, e exato, falam as né? coisas como devem E ela ser. Tá? sempre fez isso, né? E eu acho É. isso muito bacana, porque de gente que não tem nada a perder, né? De repente a gente nem vai ficar sabendo, né? Porque também não tem É. repercussão. Mas é muito fácil gente que tem alguma coisa a perder se colocar em cima do muro, né? Sim, Sim. exato, É. né? E, É, E quando ela faleceu, eu fiquei realmente muito chateado, assim. imagina. e trazendo, falando da Você Abby, chegou a conhecer a Abby, Igor? O Igor conheceu? Cheguei, eu gostava muito da Abby, ela tinha até um programa à noite, e olha só que louco, eu fui pro JMJ, né? E aí acho que saiu o país que ia ser no Brasil, acho que um ano e meio ou 2 anos antes do Papa vir pro Brasil. JMJ, Jornada Mundial da Juventude. E aí o Papa vem pro Brasil. E aí eu falei assim, poxa, olha só que legal. E a Hebe era muito, muito, muito católica. E eu falei, poxa, além de conhecer o Papa, aqui no Brasil eu ainda vou poder conhecer a Hebe, porque eu tenho certeza que a Hebe vai colar lá, assim. E a Hebe morreu antes. E aí eu lembro que quando a gente viajou Nossa. pro JMJ, a gente viajou falando sobre o quanto a Hebe ia amar tá no JMJ, sabe? Sim, Isso é exatamente, muito louco. né? Ela Ela era era. muito, muito, muito católica. Inclusive tem um dever comigo mesmo, muito forte, de assistir o filme da Hebe, que eu ainda não assisti. É incrível, André Beltrão como Abby, ficou muito boa. sim. E eu queria, falando em Abby, assim, trazer uma pessoa também que representa muito para mim, embora não seja brasileira, mas é uma pessoa que eu adoro e que tem muita representatividade, que é a Oprah Winfrey, né? Mulher, negra, empreendedora, Sim, apresentadora também lá com seu Sim. sofá, lá nos Estados Unidos, né? exato, né? Mas que fez um império que, a partir do programa de TV, bom, passou por vários abusos quando era jovem, né? Quando era menina, estuprada por tio, primos, enfim, uma Nossa história bem senhora. pesada. E, enfim, até ela conseguir o programa dela de TV, fazer desse programa um sucesso e ser uma empreendedora de sucesso, porque através desse programa ela criou revistas, ela criou produtos, ela se tornou acionista da Vigilantes do Peso, né? Enfim, hoje tem o programa de TV dela. Então, assim, é uma mulher memorável, assim. Adoro pessoas assim que Sim, se fazem, né, self-made, né? Então, acho que ela é uma exato, né? E é inspiração. uma bilionária, né? Uma Sim, das mulheres mais bilionárias do mundo, né? bilionárias, Mais Exato. influência, ricas. né? E o tanto que ela ajuda também, né? Assim, que ela tem um hospital para meninas na África, né? Entre Sim, outras coisas. Então, eu gostaria muito de citá-la também, assim, já que você trouxe a Abby, né? Eu acho que tem sim, esse lado meio parecido, né? Das duas terem um sofá, um programa exato, de né? auditório. Apresentadora, né? É. Sim. Não, e aí tem aquele programa icônico, né? Que ela deu um carro para todo mundo da plateia, né? É, Sério? Você Mentira. já, Oprah Winfrey. O você nunca patrocinador, viu na isso? verdade. Não vi. É, não foi ela, porque acho que ela estava num programa e aí ela falou: Ah, você ganhou um carro. E aí ela começa, né? Era o lançamento do New Beetle lá nos Estados Unidos. New Beetle é tipo aquele Fusca super bonito, né? Aquele repaginado. Sim. E aí cada pessoa da plateia ganhou um carro daquele, assim. Menino. Tô Imagina, você vai passado. na plateia e ganha um carro. Gente, eu já fui É tanta vez no Super Pop, só ganhava um lanchinho. E sabe uma tava coisa bom, que né? é bem lembrado desse episódio que você está falando? Que eu acho que é a simplicidade da Oprah. Várias vezes assistindo o programa dela, e apesar dela ser uma mulher bilionária e tudo mais, às vezes tinha uns quadros no programa dela em que, sei lá, era a transformação de uma casa, de um telespectador, ou alguma coisa nesse sentido, e ela vibrava com aquilo, entendeu? É como se fosse uma pessoa que não tivesse perdido, assim, a capacidade de se surpreender com as coisas, sabe? Por ela estar numa posição ali de mulher bilionária Sim, que pode ter tudo que ela quer, mesmo assim ela ainda, nossa, uns pratos de porcelana da fulana, a casa se transformou daquilo numa coisa melhor. Então, assim, essa energia, assim, essa simplicidade colocava ela muito, assim, em pé de igualdade com as pessoas com quem ela estava conversando, né? sim, exato, né? E sempre lutando e ajudando as pessoas, e mesmo na política, né?
Uhum. Ó, o sonho da americana é ver a Oprah como presidente, né? Ai, é Por que verdade. não? Adoraria. E aí a gente veio falando de muitos nomes assim, né? Que são mais nomes de. Mas até hoje ainda nós temos mulheres aí que continuam lutando muito, né? E tem que continuar lutando por espaço e representando, né? Você pode trazer a Gaga, né? Que também, tipo, super vencedora. Você tem a Beyoncé, que a Bey, pelo amor de Deus, né? O que ela faz também, né? É incrível, assim, né? Uma mulher super poderosíssima, né? Exatamente. Temos a Gaga E também, vence- que traz várias Nossa, maravilhosa. coisas. Eu só não citei A ela Gaga ainda porque também, a Gaga. acho que seria muito óbvio, né? O momento que eu Imagina. fosse falar dela. Ah, eu citei a Mas, Madonna, mas a Gaga também, né? porque eu Que a Gaga muitas mulheres me inspiraram, muitas mulheres me ajudaram, mas a Gaga literalmente salvou a minha vida. Uhum. Então, passaria horas quantas falando vidas sobre, ela falou, né? né? Então, Exato, né? imagina quantas. Pô, Aniversariante do mês, inclusive, né? aniversariante É do verdade. mês, querida. Que dia que é? Dia 28. Olha, um dia depois da Xuxa. Isso! Gente, Fazia- esse Ih, Drake! Ih, Andrei. Enfim. Não, a Gaga, ela realmente. E aí, assim, quando a Madonna surgiu, sempre ficou-se. Ah, quem é a nova Madonna, quem é a nova Madonna, quem é a nova Madonna, e nunca teve uma nova Madonna de verdade. Eu acho que a Gaga, não que ela seja uma nova Madonna, mas ela conseguiu suprir, assim, um Ela espaço conseguiu na pelo música. menos parar com esse negócio de nova De nova Madonna. Madonna, exatamente. As pessoas Ela começaram a procurar bebe uma da nova Gaga, vai. Porque ela da trouxe fonte, originalidade, ela entendeu? trouxe. Exato, ela trouxe originalidade. Então, tipo. Agora tem E as aí, novas Gagas. exato, as novas Gagas. Nossa, já Fãs teve um de monte Ava de Max nova vão me Gaga. matar aqui. Nossa senhora, já teve tanta nova Gaga também que não vingou uma, né? Mas o que a Gaga fez Ava Max, também Ava Max, causou um Ava Max. impacto na sociedade, né? Que é tipo, com os gays, a quantidade de pessoas livre que ela conseguiu assim ajudar contra o suicídio, né? O impacto dela na moda também, né? Que ela trouxe demais o impacto na moda, né? Não apenas mostrando as roupas, mas apresentando novos estilistas, né? Abrindo portas para novos estilistas. Sim, sim. E digo mais, tipo, mesmo a cultura drag, a Gaga ela deu uma ajudada na cultura drag explodir, entendeu? Porque foi ela até fala quando ela foi no RuPaul, ela fala que ela se inspirou muito nas drags para construir os looks e a personalidade dela, né? E ela também ajudou a popularizar, né? O drag, O né? drag, né? Então é outra que realmente. E aí, apesar de. Vou causar uma polêmica aqui agora. Ai, meu Deus. Vamos lá. Polêmica. Apesar de ser muitas pessoas não gostarem, eu respeito muito a Larissa. Não conheço. A Anitta. Nada. Conheço. Como é que eu A finalizo Anitta aqui? é uma mulher que. Porque a bicha também tá ali vencendo, praticamente, tipo, A empresariando a carreira dela Sim. sozinha, chegando em lugares que ninguém, assim, nenhuma cantora brasileira tinha conseguido, né? Então ela, tipo, podem não gostar dela, podem não gostar da música, mas falar que a bicha não é competente, não tem como a gente falar, né? E assim, você vê uma palestra dela falando sobre publicidade e marketing, assim, ela é bem foda. Mas falando sobre o lugar de mulher inspiradora... eu lembrei de uma história. Você vai ter uma história de modo turbo que eu vi, você viu? Ai, sim, que o diretor falou mal da Anitta e tudo. Da Anitta. Eu acompanhei isso tudo, não, meu filho. Me senti lá. Porque ela pensou no clipe num jeito diferente a construção do clipe. Como que cada uma das meninas estaria no seu próprio computador e criaria um avatar no computador para poder entrar no clipe de modo turbo. O que ela faria depois? Ela venderia todas essas skins dentro de algum jogo que existe real. Como o Free Fire que ela tava jogando. Olha o pensamento empresarial. Exato. Empreendedor. Olha o pensamento empreendedor dela. E aí o diretor mudou a história, ela não conseguiu vender o skin, né? Ela falou que vai usar essa ideia, mas olha onde ela foi. Ela foi longe, né? Ela falou, vou fazer um clipe. Mas vou ganhar muito mais dinheiro com isso. E antes disso, ela começou a jogar Free Fire, assim, sabe? A entrar dentro do jogo, conquistar o mundo dos gamers. A Anitta Exato. Então, ela estava preparando também o ambiente para poder vender as skins, né? Por isso que ela ficou puta com o diretor, né? Porque ela tinha toda uma campanha na cabeça dela.
Você que é diretor de cinema, deixa de ser burro, deixa de ser otário, deixa de ser idiota. Você trabalha com a Anitta e vai falar mal dela? Ah, toma no... Meu, exatamente. A bicha. E aí ela tava com toda uma ideia empresarial pronta, um produto e se ele pronto. estivesse falando mal dela na encolha, beleza. É. Mas ele vai falar publicamente. E é o primeiro. Assim, a produtora dele já era, porque também, né? Quem que vai querer fazer um trabalho de novo com eles, Exatamente. né? Alaska, Mas. querida. Se ele falou mal da contratante ao vivo. Exato. Mas é isso, eu respeito muito a Anitta, assim, eu gosto de coisas dela, gosto não. Dizem que ela tem uma personalidade forte também, difícil. Ela mesmo fala que é chata. Né? Onde ela chega, né? Precisa ser muito marrenta pra chegar onde chegou. Tem que ter, não pode deitar pros outros, não pode deitar. Menina. Deixa eu só fazer um adendo, assim, falando nesse lugar de mulher inspiradora. O que ela me impressionou. O que ela me impressionou muito foi quando, no momento político que a gente estava vivendo, depois de criticarem tanto ela por não se posicionar, assim, ela só não resolveu se posicionar, como ela resolveu ensinar os fãs sobre política, assim. Para mim, acho que é um marco do ano passado com a Anitta, assim. Eu, Igor, aprendi muito sobre política com as lives dela com a Gabriela Prioli, assim. Eu acho que foi um serviço social lindo, maravilhoso, dado de bandeja pra gente, assim. Eu tava discutindo sobre política. Eu tava discutindo sobre política na mesa do almoço essa semana, usando como argumento as lives da Anitta com a Gabriela Prioli. Eu espero muito de verdade, de coração, que a Anitta continue assim o ano que vem, né? Porque vai ser muito importante o posicionamento dela, né? Então eu espero que ela não fique só nesse posicionamento nesses anos que não são tão de eleições, assim, né? Exato. O ano que vem a gente vai precisar muito, porque ela fala com o povo, né? Então eu acho que a opinião dela é muito importante e espero de coração que o ano que vem ela não nos decepcione, né? Sim. Espero que não. Gente, encerrando aqui o nosso episódio de hoje, a gente vai trazer no Indicacholas trabalhos inspiradores de mulheres inspiradoras para vocês apreciarem, conhecerem ou revisitarem se já conhecem e propagar essa ideia, né? Igor, pode começar. Querem que eu comece? Vamos lá. Eu tive contato até recente com um curta-metragem feito em animação inteiro por mulheres, com um elenco muito babado, bonito. E aí eu descobri que é um curta que está concorrendo, está na corrida para concorrer, concorrendo uma vaga para concorrer ao Oscar, né, de 2021, né? Estamos em 2021, gente, eu estou perdido no tempo. Sim. Exatamente. Que se chama Carne. Acho que eu já cheguei a comentar, né, Fih, com você em específico. Sim, a gente assistiu, eu adorei. Vocês assistiram? Eu acho esse trabalho incrível, assim, fico muito feliz de ter um trabalho inteiro feito por mulheres, animadoras, e temos no elenco a Raquel Virgínia, que é uma trans que é das Bahias, uma trans negra que conta um pouco da vivência dela, e temos Helena Ignez também, que é ex do Glauber Rocha, foi uma grande atriz do cinema. E aí o Carne, são várias histórias, acho que 5 histórias mais ou menos, e aí cada história tem uma mulher falando de uma fase da vida mulher, assim. Então, o que são separados, eu acho que em crua, mal passada, passada, bem passada, alguma coisa assim. Acho. E aí, enfim, eu indico super esse curta para vocês. Eu não sei se tem algum lugar fácil para assistir, né? Porque, enfim, a gente trabalhou, viu o filme que a gente trabalhou, e eu também tinha visto já no festival daqui no Fórum. Mas eu super indico. Assim, daqui a pouco deve ficar disponível, né? Se realmente pegar o Oscar aí, vai ficar disponível nas redes, né? Mas acho muito lindo. E vamos valorizar esse trabalho que ele precisa. Inteiro feito por mulheres. E animação, que é algo que estava quase em extinção no Brasil, assim, e ultimamente tem ganhado um espaço muito grande, e ter mulheres animando com vários tipos de animação incríveis, porque são incríveis. Repete o nome. Se chama Carne. É um curta, ele é de 2019.
Inclusive a diretora se chama Camila Carter, alguma coisa assim. Que legal. Eu assisti, eu gostei muito, assim. É muito bom mesmo. Ok, agora, Gui. Sim, eu vou fazer a indicação de um filme que vocês provavelmente conhecem, um filme do Spielberg, de 85, que se chama A Cor Púrpura, com a Oprah, né? E é um filme que, inclusive, ela foi indicada ao Oscar de atriz coadjuvante, se eu não me engano. Talvez eu possa ter errado, mas ela foi indicada ao Oscar de qualquer maneira. E é um filme muito interessante que conta a história lá de uma mulher que é separada da família, enfim, e passa por muito sofrimento. E tem também outras duas pessoas muito interessantes, outros dois atores muito interessantes, que é o Whoopi Goldberg e o Danny Glover, tá? Nesse filme. Então, é um baita filme e traz a Oprah ali em 1985, antes de se tornar toda essa coqueluche que ela se tornou. Que legal. Deve ter também nos serviços de streaming, deve ser fácil de achar esse filme. Né? Não é difícil. Eu sei que tem no Globoplay, se eu não me engano. Olha, boa. Aí já tá prontinho. Gré? Gente, eu vou indicar uma mulher. Aliás, eu vou indicar um trabalho que todo mundo conhece, todo mundo sabe que trabalho é esse, todo mundo já é Frankenstein. Frankenstein é escrito pela Mary Shelley, que é considerada por muitos a mãe da ficção científica. Ela é a precursora de desse movimento que a gente conhece hoje como ficção científica por causa desse trabalho, Frankenstein, que é eu tive que ler na escola Frankenstein, não sei se vocês já leram Frankenstein. Não, eu nem sabia que era uma autora. É uma autora, uma mulher chamada Mary Shelley, e ela é considerada a mãe da ficção científica porque tem, né, os elementos de ficção científica. Ela tem ciência, tem muita filosofia, né? Porque é um filme, tem muitos filmes sobre Frankenstein, tem muitos filmes, inclusive tem um filme da Mary Shelley, um filme que conta a história dela com a Elle Fanning. E tem se vocês lembrarem da quantidade de filmes que tem de Frankenstein, vocês vão perceber a importância dessa história, né? Que é escrito por uma mulher que foi precursora de um movimento que está aí até hoje, que continua gerando tanta repercussão, né? Ele reverbera em praticamente todas as obras de ficção científica, reverbera alguma coisa da Mary Shelley. Que legal. Eu não sabia que era uma escritora, eu vou atrás mesmo. Não sabia nem que era um livro. Eu também não conhecia. Nossa, que legal. Grécia sempre trazendo coisas diferentes pra gente. Sim. Eu sou diferenciada. Greg, eu vou ser mais popzinho. Eu também, sou sempre mais pop, gente. Eu não sei o que eu sou. Como... você é pop. Como bom pop, amante da música pop e escorpiano, eu vou trazer uma fase. Não sei se eu já trouxe essa fase da Madonna aqui. Madonna, exato. Mas eu acho que é uma fase que deve ser muito. Eu acho que eu já até trouxe isso aqui, viu? Se bobear. Mas se eu não trouxe, vocês têm que assistir. E se eu trouxe, vocês têm que assistir de novo. Olha. Que é a fase Justify My Love e erótica de Madonna, que eu acho que assim, ela realmente mudou a sociedade, e principalmente para as mulheres e para os gays, né, com esse trabalho, com essa fase, com esse momento dela. Ela realmente, assim, o sexo era assunto proibido para as mulheres até os anos 90, assim. Era proibidão da Madonna. A mulher não podia falar de sexo, a mulher não podia, ela era praticamente, o sexo só era para poder reprodução, e a Madonna trouxe essa discussão. E os gays não faziam sexo, né? Ou era proibido, era só para transmitir doenças. E aí a Madonna trouxe todas essas discussões, primeiro que a mulher deveria ter prazer no sexo, e que o sexo é realmente uma coisa que cada um tem que fazer o seu de acordo com o consenso da outra pessoa, né? Exatamente. Mas ser livre quanto a isso, também, né? Ou sozinho, mas a Madonna revolucionou realmente a sociedade com esse trabalho dela. Então vai revisitar esse Justify My Love, a turnê Girly Show e o CD de erótica.
Olha, Certo, gente. todo mundo chocada com essa indicação. Eu não esperava, Mesmo, gente, ninguém não esperava. Besta. Gente, por hoje é só. Muito obrigado por ouvirem até aqui. Semana que vem nós estamos de volta novamente. Eu aqui no meu. Querido banco. Você aí no Vocês seu em todo o podcast. Brasil. Assina aqui Eu este aqui com a nosso minha querida canal rata. no agregador, no YouTube. Dê like, prestigie o trabalho dessas mulheres incríveis, né? E Sim. comenta aí no nosso Exatamente. Instagram outras presta mulheres. Presta atenção nas mulheres, que coisa. Exatamente. Não é só em março, não, viu? É o ano É. inteiro, viu? Pelo amor de Deus, Presta viu? atenção, tanta gente fazendo coisa boa. Exato. Tantas mulheres percussoras, tantas mulheres aí que. Na atualidade também, né? Exatamente. Que pisaram, pisam, pisarão. Certo, gente. Semana que vem temos um outro episódio especial. Um beijinho pra todos. Tchau, gente. Tchau. Tchau, beijo. Deixem seu like. Like a pray. Tchau.